como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Bueno, primero que todo darle gracias a Dios por estar aquí. La verdad que muy contento de venir a Brasil. Então a Schwander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento aí igual ao do rival ano que vem. Ele prometeu, eu tava na frente dele e ouvi, ele falou, ó, e aquele jogo Vasco-Flamengo, que é o final Já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão, é claro. Vou pedir para você, né, meus amigos e minhas amigas, você que ainda não se inscreveu, né, vem acompanhando o nosso trabalho, nosso conteúdo, de repente não foi com a minha cara, ou não gostou de alguma notícia que a gente trouxe para vocês, dá essa força, se inscreve aí, se inscreve aqui no canal do amigo de vocês, a gente tenta trabalhar somente com a verdade. Nós somos íntegros e retos, tá? Eu particularmente, quando eu erro, eu venho aqui a público e peço perdão a vocês, mas trabalho sempre em cima da verdade. Então peço para você dar essa força aqui pro amigo de vocês, aqui no Vascaíno desde sempre. Se inscreve, é 0800, deixa o like também para o YouTube recomendar, para as nossas visualizações continuarem despontando, para a gente alcançar mais pessoas interessadas no nosso Vasco. Como eu já mencionei, eu trabalho com a verdade, a minha luta não é guerra política, né? Não é problema com A, B ou C dentro do Vasco. A minha luta aqui é por um Vasco melhor, por um Vasco da Gama campeão, por um Vasco da Gama competitivo, por um Vasco da Gama passado a limpo e por um Vasco da Gama, né, no seu devido lugar, que é na prateleira mais top do futebol, tá, gente? É só por isso. Então não me levem a mal, mas dessa força, se inscrevam aqui, melhor dizendo, no canal Vascaíno desde sempre, tá? Quer concorrer a 2 camisas? Se torne membro. A partir de R$2 por mês, você já concorre a 2 camisas originais do Vasco. Quando a gente bater 50 membros, eu vou sortear exclusivamente para os membros. Então corre lá, a partir de R$2 por mês, não é por dia não, é por mês. Dá essa força para ajudar o nosso canal a se manter de pé. Eu já vou pedir para você se acomodar aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Se acomode, de repente está no metrô, no trem, no carro, se acomode. Coloca atenção no que eu vou falar para vocês. Tem muita coisa importante do nosso Vasco nessa terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Vamos falar, obviamente, calma, fiquem tranquilos. Vamos falar do Felipe Coutinho, fiquem sossegados, deixei isso para mais daqui a pouco, relaxa. Vamos falar aí sobre o Emerson Rivaldo Rodrigues, né, o jogador colombiano que desembarcou aqui no Rio de Janeiro hoje pela manhã, será anunciado pelo Vasco nas próximas horas, né? Vamos falar sobre outras situações também envolvendo o mercado da bola. Vamos falar um pouquinho do CT Moacir Barbosa, sobre Paulinho e Jair que seguem se recuperando, sobre o treinador Rafael Paiva, sobre a partida Vasco da Gama e Corinthians, sobre CEO e CFO que foram anunciados ontem pelo nosso Vasco. Então, coloca atenção no nosso vídeo, no nosso conteúdo, muita coisa importante pra gente abordar nessa noite de terça-feira. Então, meus amigos, é o seguinte, logo de cara, né, eu quero começar aqui parabenizando, né, a galera que trabalha na Vasco SAF atualmente, cuidando dos gramados do Vasco.
São Januário e também do CT Moacir Barbosa. Nessa terça-feira, tá, gente, o gerente administrativo da SAF, o Fernando Leite, fez um vídeo, fez uma postagem em sua rede social mostrando o estado do gramado do CT Moacir Barbosa. Calma, calma, galera, quando a gente usa a palavra estado do gramado, parece que é uma imagem ruim, né? Não, fiquem tranquilos, os gramados, no plural, do CT Moacir Barbosa estão lindos, estão top, tá? Estão top. Meus parabéns ao gerente administrativo da SAF do Vasco, Fernando Lima, e a todos os envolvidos, né? Porque ele ali é a parte de cima da pirâmide que está trabalhando. Mas tem a galera ali que põe a mão na massa, né? Que os nomes dessas pessoas não são divulgados. Se fossem divulgados, eu estaria dando os créditos para cada um dos envolvidos. Então, meus parabéns a todo o corpo, a toda a equipe do nosso Vasco que cuidam dos gramados, que cuidam do CT, que cuidam de São Januário, tá? Se o CT é primeiro mundo ou não, se é aquilo que a gente espera ou não, é um outro assunto, mas eu quero dar ênfase para a qualidade dos gramados. Então, meus parabéns a todos os envolvidos. Aí é o seguinte, vocês já estão acompanhando na tela aí, né? Eu fiz questão de colocar para vocês verem esse videozinho aí, bem bacana, bem bonito, né? Então, que continue assim, né? Pra cima e avante, né? Vamos que aqui é muito Vasco, aqui é muito bacalhau. Meus parabéns aí ao Fernando Leite. Eu falei Fernando Lima, né? Perdão, é Fernando Leite, tá, gente? Olha só, galera, se tratando agora de jogadores, né? Esses dois atletas que eu vou falar não saem, né, ultimamente do CT Moacir Barbosa. Eu tô falando do Paulinho Paula e do volante Jair, né? Ambos meio-campistas do Vasco, os dois têm bastante qualidade com a bola no pé, marcam bem, coisa e tal. Camisa 5, camisa 8, quase um camisa 10 ali, o caso do Paulinho Paula, né? Fato é que os dois se lesionaram no início da temporada de 2024, lá em fevereiro, ainda no Campeonato Carioca, tiveram ali um rompimento dos seus ligamentos cruzados, né? Ambos passaram por cirurgia, fisioterapia, já estão na fase de transição para campo, já vem fazendo trabalho de academia, vem fazendo trabalho leve, trabalho suavezinho de campo, um trotezinho aqui, um toquezinho ali, coisa e tal, né? Vocês já estão acompanhando, inclusive, até mais um videozinho aí, que se eu não me engano, acho que foi o Paulinho que postou, né? Né? Então, meus parabéns aos atletas e boa sorte, né? Tudo de bom para que eles possam voltar, retornar aos gramados o mais rápido possível. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui, calma, a gente já vai falar do Coutinho, calma, olha só, hein? Quero falar com vocês aqui sobre o treinador, né? Isso mesmo, né? A gente sabe que tem o Ramon Dias, que ainda consta no bid como funcionário do Vasco, né? Como treinador do Vasco, ele e o Emiliano Dias, tá? Mas é o seguinte, hein? Segundo já está sendo noticiado, até mesmo no Sport TV, vários veículos falando dessa situação, é que o Ramon Dias já estaria apalavrado com o Corinthians. Ele que já desembarcou também aqui no Rio de Janeiro na tarde dessa terça-feira. O Corinthians já está também aqui no Rio para o jogo dessa próxima quarta-feira, Vasco da Gama e Corinthians. Vamos falar desse assunto já já, se segurem aí nas poltronas. Fato é que o Ramon Dias já estaria apalavrado, tudo acertado para ser o novo treinador do Corinthians, né? Ele teria pedido ali para não se envolver nesse jogo contra o Vasco, né? Até porque também, né? Ramon Dias vai pegar um rabo de foguete, né? Se ano passado o Vasco foi um rabo de foguete daqueles, né? Chegaram vários jogadores, já era dado como praticamente rebaixado, e o Dom Ramon usou, não vai abarrar, né? E nós não abarramos, né? Será que o Ramon Dias vai conseguir fazer dois raios baterem no mesmo lugar? Tá bem parecido a campanha, né? Já estamos aí 16ª rodada, o Corinthians com 11 pontos. Ano passado a gente estava na 18ª rodada com 9, né? O Corinthians está um pouquinho menos pior, não é melhor do que o Vasco, é menos pior no ano passado. Fato é que, se for verdade, se ele sacramentar, boa sorte pro Ramon Dias, vida que segue, né? Eu fico pé da vida com o Corinthians, não com o Ramon Dias, não que eu quisesse que o Ramon Dias assinasse com o Vasco agora também, tá, gente? Que hoje eu tô surfando na onda do paivismo, né? Vou falar do Paiva já, fiquem tranquilos. Mas assim, o Corinthians, né, chega da nojo, né? Aí foram lá, contrataram o Pedro Raul, achando que iam fazer acontecer, né? Aí o Vasco negociando ali com o André Ramalho, eu vou falar disso aí já, os caras estão tentando atravessar. Na moral, tem criança na sala aí? Tem criança na sala? Tem? Abaixa o volume. Vou dar um tempinho pra você, de repente sai de perto, né? De repente a sua esposa, a sua mãe não gosta de palavrão. Pronto, vou falar, tá? Na moral, vai tomar no meio do cu desse Corinthians. Todo respeito aos corintianos aí também, não tem nenhum problema nenhum com nenhum corintiano, graças a Deus. Mas vai tomar no meio do cu dessa diretoria desse Corinthians aí, que raiva que me dá, porra. Que raiva que dá.
Mas que merda, todo jogador que o Vasco busca no mercado, essas imundícias tenta atrapalhar. Todo mundo, só falta daqui a pouco dar errado a contratação com o Ramon Dias. Aí eles batem na porta do Vasco pra tentar levar o Rafael Paiva. Só tá faltando isso, tá? Aí eu já escutei dirigente do Corinthians com piadinha que o Corinthians precisa de um atacante igual o Verratti. Vai tomar no meio do cu, porra. Não sabe montar time, não sabe contratar e quer tirar todo mundo do Vasco agora, cara? Porra, pelo amor de Deus, desculpa do palavrão, tá, gente? Eu fico indignado com esses times aqui do Brasil que não tem capacidade de buscar nomes no mercado, de mapear jogador, mapear treinador profissional. Não, tudo eles querem pegar do Vasco, tudo, né? Só que na hora de falar bem do Vasco, ninguém fala bem do Vasco, mas aí jogador do Vasco presta, treinador, ex-treinador do Vasco presta, todo mundo que tá no Vasco presta, os jogadores que o Vasco tá buscando no mercado, aí presta, mas se chega no Vasco não presta, mas pra chegar no Corinthians presta. Eu fico só observando isso aí, a gente vai falar já do mercado aí, dessa situação. Mas agora voltando pro assunto do treinador, que eu abro uns parênteses, eu sou meio maluco, eu abro um parênteses no meio do assunto, depois dou uma volta ao mundo, depois volto ao assunto que eu tava, e a galera às vezes nem lembra do que eu tava falando. Fato é, a gente tava falando de treinador, tá? Vida que segue, boa sorte pro Ramon Dias. Só que é o seguinte, surgiu uma informação, né? Como diz a galera lá do podcast Cruz Maltino, um abraço pra galera de lá. É o seguinte, né, gente? É o seguinte, acompanha a manchete na tela. Informação divulgada nessa terça-feira pela Itatiaia, tá, gente? Isso mesmo, Rafael Paiva deve seguir no comando técnico do Vasco, pelo menos até o fim da temporada. Segundo, então, meus amigos, a Itatiaia, né, que vem fazendo um trabalho muito sério no jornalismo esportivo do futebol brasileiro, estão afirmando aí, né? A galera do Itatiaia estão afirmando que Paiva deve ser efetivado pelo menos até o fim da temporada. Bom, se procede essa informação, se é verdade ou não estou duvidando do veículo, mas às vezes as informações que vêm de dentro do próprio Vasco podem ser, né, informações cruzadas. Mas eu, particularmente, se eu tenho a caneta, eu efetivava o Paiva sim, tá? Eu faria com ele aí um aumento salarial, óbvio, né, porque está sendo treinador do profissional, não é mais sub-20, um aumento salarial para colocar ali as coisas no seu devido lugar, né, e eu faria ali um contrato de experiência. Gente, não é loucura não, uma experiência, porque ele já é funcionário do Vasco, ele já falou que ele está ali para ajudar o Vasco, então eu faria um contratinho de experiência, lá, pai, vem cá, vamos fazer 3 meses aqui, para ver se vai dar certinho mesmo, né, às vezes é só aquele momento da CA 2, 3, 4 jogos, depois desanda também, a gente não quer queimar você pode voltar para a base, coisa e tal, toda aquela situação, entendeu? Antes de sair também, fazendo um contrato aí de 6 meses, 8 meses, botando multa cara, né? Aí depois o Vasco fica, dá alguma coisa, dá uma coisa errada dentro de campo, dá uma zica aí tem que voltar o Paiva pra base, tem que demitir, tem que pagar valor astronômico, então acho que é com calma, pra não queimar nem o cara, não queimar cartucho também, mantém ele, né, dá uma segurança, dá um respaldo, né, da diretoria para ele, né, melhor dizendo, da parte ali da cúpula, né, do Pedrinho, do novo CEO aí, né, que foi anunciado ontem, do diretor de futebol também, né, o Marcelo Santana, toda essa situação, mas é questão, gente, eu acho que é questão aí de poucos dias também pro Paiva ser efetivado, até porque o Vasco vem se debruçando nesses últimos dias, agora sobretudo ainda nesses próximos dias, né, na janela, né, daqui pouquíssimas horas, contagem regressiva, o torcedor do Vasco não vê a hora dessa janela abrir, para começarem a serem aí jogadores anunciados como reforços do nosso Vasco. A gente vai falar desse assunto já, mas então assim, voltando a falar do Paiva, o Paiva tem que ser efetivado, gente. Se ele vai ficar mais 2 jogos, se ele vai ficar mais 3 meses, mais 6 meses, a gente não sabe. Mas eu já teria efetivado ele. Sabe por quê? Você vai buscar hoje no mercado, o Carpini, não sei o que, tá, ele fez um bom trabalho ali, outra colar, no Juventude, só que aí, porra, o Juventude trocou de treinador e tá surfando na onda. Sendo que o Carpini saiu do Juventude para ir pro São Paulo. O São Paulo não tá bem. Melhorou agora com o outro treinador lá, o Zubeldia. Mas é questão de elenco, né? Olha o elenco do São Paulo, olha o elenco do Juventude. Mas mesmo assim, Juventude hoje tem mais ponto que o Vasco no Brasileirão. Aí o Carpini foi lá trabalhar em outro clube e não tá sendo mais isso tudo, entendeu? Não é um mau treinador, sabe? Não é um mau treinador, não é. Mas também não é o nome para resolver o problema do Vasco agora, hoje, na minha opinião, né? Aí muito se fala de Filipão, treinador estrangeiro, fulano, ciclano, beltrano, outro que foi oferecido. Gente, é tudo um grande ponto de interrogação. Essa galera, tudo que a gente tá falando aí, que tá sendo ventilado no Vasco, é tudo aposta, é tudo um grande ponto de interrogação. Então, assim, para ser bem sincero para vocês, meus amigos, para ser bem sincero para vocês, pra aposta por aposta, aposta na base, porra. Aposta por aposta, vão apostar, né, em quem realmente é bacalhau, quem realmente é Vasco, quem realmente tá ali para honrar nossas cores, para poder realmente representar o Vasco. Então, aposta por aposta, aposta na base, não só falando de jogador, mas também falando de treinador, por mim, né, é o Paiva e ponto final, tá, gente? Agora, é o seguinte, meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui
do jogo, né? Vasco da Gama e Corinthians nessa quarta-feira em São Januário, 7 da noite, ingressos esgotados, né? Minha gente, eu só não vou por questão mesmo de logística, família, coisa e tal, não vou conseguir ir, mas confesso que eu fiquei tentado em ir nesse jogo, meus amigos me convidaram para ir aqui, não vai rolar dessa vez, né? Mas olha, vai ser um jogaço, São Januário cheio, casa cheia, contra um Corinthians, briga direta na parte de baixo, o Vasco precisando se consolidar de uma vez por todas, do meio da tabela para cima, pra gente brigar ali, no mínimo por Sul-Americana, né? Lógico, a gente tem que visar a Libertadores, né? Mas esse elenco, não quero saber do elenco, quero saber de nada, se vai chegar reforço, não vai. Tô falando de Vasco da Gama, todo respeito, não estamos falando do Nova Iguaçu, do Resende, do Volta Redonda, sabe, do Caxias, do Juventude, estamos falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, então é obrigação do Vasco também, né, ganhar para buscar aí coisa maior na competição, porque, porra, se ficar nessa história todo ano brigando para não cair, já deu, né, já deu. Então, esse jogo de quarta-feira, essa próxima quarta, é o divisor de águas pro Vasco, tá? É o divisor de águas pro Vasco, dependendo da forma que o Vasco se portar em campo e ganhar, o discurso dentro do vestiário, nas arquibancadas e também aqui de nós, né, que fazemos o jornalismo esportivo e torcedores, vai mudar em relação ao Vasco. Vai mudar, até mesmo a Flapress, a Globo, a Band, a SBT, vão começar a olhar para o Vasco de uma outra maneira. Como assim, Álvaro Silva? Quer ver um exemplo? Sabe aquele camarada que você conhece a vida inteira, morou na rua da sua casa ali, numa casinha normal, trabalhando normal, assalariado, comum, carrinho velho para andar e olha lá e coisa e tal. De repente, você vê o cara quietinho, você não vê mais o cara saindo, não vê mais o cara chegando, não sabe o que o cara tá fazendo da vida, você está estudando, você está trabalhando, o que tá fazendo. Alguns falam até mal da pessoa, falam que a pessoa está se envolvendo com coisa errada, que ninguém mais vê a cara da pessoa na rua. Aí passa um tempo, o cara sai, lança um carro novo, passa um tempo, o cara abre um negócio próprio, compra uma casa, ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque no silêncio o cara foi trabalhando, e aí automaticamente a sociedade, as pessoas começam a olhar diferente, falam, nossa, fulano tá diferente, né? Tá na beca, tá mais alegre, mais saudável, tá crescendo, tá evoluindo. Então isso aí vai acontecer com o Vasco, tá? Fiquem tranquilos, o Vasco tá trabalhando, estamos tentando reestruturar a parte financeira, nosso Vasco tá tentando reestruturar o elenco com essa janela aí, a gente vai falar já, calma. Jogadores chegando, jogadores deixando o Vasco, né? Patrocinadores chegando, uma eminência chegada, possível chegada de um novo material esportivo, né? O novo São Januário. Então daqui a pouco vão começar a olhar para o Vasco de outro jeito, né? Como diria o Zagallo, eles vão ter que nos engolir, gostando do Vasco ou não, vão ter que nos engolir, vão ter que colocar o Vasco, tratar o Vasco como um clube gigante de primeira prateleira, que é o nosso devido lugar. Só que para isso tudo acontecer, o Vasco precisa passar o carro em cima do Corinthians. Se o Vasco vence o Corinthians, né, nem que for por 1-0 em São Januário, mas jogando bem, com autoridade, com segurança, com firmeza, com coesa dentro do campo, um time coeso, encaixadinho, né, sem sofrer grandes riscos, o Vasco vai mudar a prateleira. Escutem o que eu tô falando, vão começar a olhar pro Vasco de uma outra forma. Já o Corinthians, né, precisa mais do que nunca vencer. Empata, perde, tá ganhando, deixa empatar, né? Aí tá empatando, perde o jogo, tomou uma goleada, uma porradinha aí fora de casa em Belo Horizonte, tão mordidos. De lá já vieram direto pro Rio, desembarcaram aqui no Rio nessa terça-feira. E o Vasco, meu irmão, o Vasco é pra quem acredita, e eu acredito pra caralho, eu sou muito Vasco, vai dar Vasco. Não quero nem saber. Vai dar Vasco, vai dar bacalhau. Quer que eu cravo? Vou cravar então. Pronto, porra. 2-0 Vasco. Pra explodir o caldeirão, pra colina ferver, né? E a barreira vai virar baile, porque o Coutinho tá chegando. Calma, eu vou falar, calma, já vou chegar lá. Já vou chegar na parte do mercado. Mas voltando pro assunto do jogo, meus amigos, é o seguinte, hein? A transmissão dessa partida entre Vasco da Gama e Corinthians fica a cargo única e exclusivamente do Premier Play, do Premier Futebol Clube, tá, gente? Então, para assistir esse jogo, ou você vai ter que se locomover até São Januário, né? Ou vai ter que aí assistir no Premier, naquele barzinho na sua esquina, ou de repente na sua casa, na casa de algum amigo, vai ter que assistir no Premier, ou escutar, né? Na moda antiga, na rádio, né? Ou até mesmo no YouTube aí, pela Vasco TV, enfim. Então fica o registro da transmissão da partida. Outra coisa, o árbitro para esse jogo é o Rafael Rodrigo Klein, da Federação do Rio Grande do Sul. Mais uma vez os caras colocando o árbitro gaúcho para apitar o jogo do Vasco. Acabei de falar, se o Vasco ganha, iguala a pontuação do Juventude. O Criciúma tá coladinho no Vasco na tabela, o Grêmio tá dentro da zona do rebaixamento e os caras colocando árbitro do Sul para apitar jogo do Vasco. É complicado, né? Vasco e Corinthians, né? Porque aí a CBF tá arrumando jeito para ela mesma, né? Agora que eu me liguei. Porque é Vasco e Corinthians, a CBF tá arrumando problema para ela mesmo. Porque é o seguinte, se o cara errar a favor do Vasco, o corintiano vai falar, né, que estão tentando rebaixar o Corinthians, né? É sempre assim. E se errar a favor do Corinthians, nós vascaínos vamos ficar putos, vamos falar que mais uma vez um árbitro gaúcho atrapalhando o Vasco, né?
Então a CBF também ela não se ajuda, né? Além dela fazer um monte de cagada no futebol brasileiro, a própria entidade não se ajuda, né, com o modus operandi dentro do nosso futebol, tá, gente? O VAR dessa partida fica a cargo do Augusto Ferreira, tá, gente? Agora vamos falar dos jogadores pendurados para essa partida. O Rossi tá pendurado, o lateral Vitor Luiz tá pendurado porque ele voltou de suspensão, mas voltou com 2 cartões, igual a situação do David que eu contei para vocês, né? O Paulo Henrique também está pendurado, então já são 3 pendurados. Bruno Prachetes também pendurado e o João Vitor. Só que o João Vitor não conta, que ele está com lesão no joelho, não vai para o jogo, vai ficar aí mais de um mês fora, né? Então o João Vitor não conta. Então, para essa partida, temos 4 atletas pendurados. Só para reiterar, tá, gente? O Rossi, o Vitor Luiz, o PH e o Prachetes, tá? E quem tá voltando de suspensão, né, é o zagueiro Maicon, né, é o lateral esquerdo Lucas Piton, o meio-campista Hugo Moura e o atacante David, tá, gente? A expectativa é de que o Maicon deve voltar à zaga, porque o Rojas fez uma partidaça contra o Inter, mas se machucou, pancada na cabeça, protocolo de concussão, não vai e nem pode ser relacionado pela regra da CBF. O Lincoln é da base, foi bem, fez um gol, terminou bem a partida, mas é tudo muito ainda promissor, né, para sacar o Mike, já colocar o Lincoln dentro de casa contra um Corinthians, né? Não sei, pode ser que o moleque ganhe a vaga e arrebente, mas no primeiro momento a expectativa é de que o Michael ganhe essa vaga, né, volte à equipe titular. Piton, né, ele incontestável na lateral esquerda, embora o Vitor Luiz não tenha jogado mal, só que assim, é notório, né, que o Vitor Luiz é um lateral mesmo, né, que marca, corre, faz a dobradinha na marcação, dá uma cobertura, chega ali na linha de fundo e cruza para a área, né, um lateral bem lateral mesmo. Já o Piton não, é um lateral barra meia atacante, barra ponta esquerda, né, então a gente vai ganhar qualidade no momento defensivo, mas eu gostei de ver o Vitor Luiz aí atuando com a camisa do Vasco, né, como eu falei, é uma diferença pro Piton, característica diferente, mas eu gostei, um jogador que corre, que se entrega, né? E até aqui, né, tá mostrando, né, ao que veio, tá mostrando. Parecia que ele não ia jogar com a camisa do Vasco, mas quando entrou, tá entrando aí à altura, tá? Então, gente, e o David, né, no ataque faz muita falta, né? O David no ataque faz uma falta enorme, então eu acho que tem tudo pro Vasco aí fazer uma grande partida diante do Corinthians. Dimitri Payet não vai para esse jogo, tá confirmado, né? O Estrela também não, o Estrela vai ficar aí 3 meses fora, infelizmente, tá, gente? Então essa é a situação envolvendo a partida entre Vasco da Gama e Corinthians. A possível escalação seria aí Léo Jardim, né? O Paulo Henrique na direita, Maicon e Léo na zaga e Piton, né? Seria ali aquela linha defensiva tradicional que a gente já tá acostumado. Aí o meio campo pode ser que tenhamos mudança, pode ser que comece como titular Hugo Moura, Matheus Carvalho e JP. Na minha opinião, Matheus Carvalho e JP devem ser titulares com certeza, na minha opinião, tá? Pelo que eles vêm apresentando, o Hugo Moura que deve tomar a vaga aí, né, do Juan Esforza ou do Zé Gabriel, acredito eu, minha opinião, tá? Pode ser que venha outra situação. E no ataque tá desenhadinho, né? Não tem, tá escrito nas estrelas, né, gente? Vamos ser sinceros, é a Adson, não tem como tirar o Adson desse time do Vasco, é o David que tá jogando bem, né? Não jogou nesse último jogo, mas quando jogou bem, e o Verrete, esquece. Então, provável escalação do Vasco aí, né? Jardim, PH, Maicon e Léo, Piton na esquerda, meio campo Hugo Moura, Esforza, falei errado, Hugo Moura, Matheus Carvalho, né, e JP, e ataque Adson, David e Verrete. Agora, meus amigos, eu quero mudar de assunto, eu quero falar com vocês do mercado da bola. Então, bora lá? Bom, meus amigos, agora falando da janela de transferências, né? Galera, eu confesso a vocês, tá? Que eu enrolei um pouco, eu demorei, vocês viram que a gente falou de bastante assunto, né? Vamos falar ainda, calma, temos a janela para falar e temos a questão da penhora, tá? Então, por isso que eu demorei, porque é o seguinte, a diretoria do Vasco nos enrolou, né? Nos enrolou hoje o dia inteiro, desde as 11 da manhã, todo torcedor do Vasco aí com cara de palhaço, com cara de bobo, né? A hashtag que mais circulou hoje o dia inteiro foi justamente Coutinho, né? Mas infelizmente até agora que eu tô falando com vocês aqui, nada, né? Gente, então olha só, vou falar de Coutinho já, vou agora falando da janela, né? Fiquem tranquilos, a gente já vai chegar nesse assunto. É o seguinte, hein? Gente, Emerson Rodrigues, vocês viram no início do vídeo, já desembarcou aqui no Rio de Janeiro logo pela manhã dessa terça-feira para fazer exames e assinar com o nosso gigante da colina, ele que joga como ponta direita, 23 anos, bastante velocidade, explosão, adora o X1, né, o famoso 1 contra 1, finaliza de fora da área, acredito que tem tudo para agregar, para somar o nosso elenco, uma vez que as características do Emerson Rodrigues
são justamente compatíveis com aquilo que o Gabriel Peck vinha apresentando aqui no Vasco, né? Diga-se de passagem que o moleque tá voando lá nos Estados Unidos. Enfim, fato é que eu acho que tem tudo, tá, gente, pra dar certo. Agora é o seguinte, eu vou colocar pra vocês acompanharem, né, um trechinho do Emerson Rodrigues concedendo entrevista hoje pela manhã no aeroporto do Galeão, aqui no Rio, pra galera do BTB Esportes. Aí acompanha, a gente já volta. Caso, né, não apareça o vídeo, é porque a gente precisou tirar por conta de direitos autorais. Mas se isso não acontecer, acompanhe e nós já voltamos. Aqui para falar com a gente. Bom dia, Emerson. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Gigante da Colina. Queria saber da sua expectativa para ser o novo reforço do Vasco e expectativa de jogar com o Felipe Coutinho, com o Payet e com o Verratti. Bueno, primero que todo darle gracias a Dios por estar aquí. La verdad que muy contento de venir a Brasil, de venir a Vasco, de una gran institución que me ha abierto las puertas y creo que estoy muy feliz. Creo que vine a aportarle al equipo, a darle su grano de arena, a que todos podamos hacer las cosas bien y tener un buen campeonato. Bom, é isso aí, né? Vocês viram, ele falou, né, que espera fazer um bom campeonato, ele já vinha treinando, vinha se preparando, está muito contente, né, muito feliz em estar vindo jogar no Brasil e investir a nossa camisa. Ele ainda acrescentou, né, que vai correr muito pelo nosso clube, pela nossa camisa. Então, boa sorte ao Emerson Rodrigues. Seja muito bem-vindo, né? Bem-vindo, seja muito bem-vindo aí, o nosso novo ponta direita, tá, gente? Agora é o seguinte, né? O zagueiro Dória, ventilado aqui no Vasco, não chegamos a avançar nas negociações, foi anunciado nessa terça-feira como novo contratado, isso mesmo, novo reforço do Atlas do México, portanto, menos um nome na lista de possíveis reforços do nosso Vasco da Gama. Outra situação é que o Carlos Palacios, né, ele pertence ao Vasco, ainda o Vasco tem 60% dos direitos econômicos do atleta, ele ainda joga no Colo-Colo do Chile. Porém, todavia, entretanto, a diretoria do Boca Juniors não desiste, não tirou o pé. Isso mesmo, o Boca Juniors já teria feito um acordo apalavrado com o jogador e estaria negociando nesse momento com o Colo-Colo do futebol chileno. Caso essa negociação, essa transação aconteça, sacramentem esse negócio, tá? Carlos Palacios pode ir para o Boca Juniors, assim entrando um dinheiro, né? Uma farpela nos cofres do Vasco da Gama. Ainda falando do mercado, né? Agora outro zagueiro, é a situação do André Ramalho. A gente vem trazendo para vocês há vários dias que o Vasco fez proposta para ele estava no PSV Eindhoven, tá sem clube. O Vasco fez uma proposta muito parelha com o que ele ganhava na Europa, ele teria gostado da proposta no primeiro momento, mas surgiu uma fofoquinha na mídia, a gente não sabe se é verdade ou não. Surgiu essa situação nessa terça-feira, né? De que ele estaria aí acertando os últimos detalhes com o Corinthians, né? Se tiver mesmo, né? Eu não vou nem falar um palavrão aqui não, mas eu tô com um ódio tão grande do Corinthians. Nossa, gente, me perdoa, já falei os palavrões no início do vídeo em relação a esse assunto. Não quero nem me exaltar aqui agora, tá? Mas esses caras, mais uma vez, atravessando o Vasco. Que a culpa não seria nem do Vasco, né? Porque, segundo saiu a informação, a proposta do Vasco foi equiparando ali, né? O que o atleta já ganhava na Europa, né? Então, paciência. Tomara que ele venha pro Vasco. Aí eu vou mandar um chupa bem gostoso pro Corinthians. Agora, se o Corinthians der um chapéu no Vasco, aí fica difícil também. Esses vagabundos que ficam vazando as informações de jogadores, né? Porque até então ninguém queria o André Ramalho. Foi só o Vasco ventilar, parecia que estava quase certo com o Vasco, e agora aparece essa situação de Corinthians. É complicado, né, gente? Eu quero que o Corinthians se dane também. Tô louco pro Corinthians cair. Não sabem montar time, tudo pra eles é copiar e pegar jogador dos outros, é pegar treinador dos outros. Tudo do Corinthians sabe aquele primo rico que você tem? Aquele primo riquinho que você tem? Tudo o pai dele tem condição de comprar. O seu pai já não tem condição, né? É mais ou menos assim, né? Aí tudo que você ganha, o primo rico fica com invejinha. Ou ele quer comprar igual, ou ele quer comprar melhor pra tirar onda com a sua cara pra fazer gracinha. Só que o Corinthians não é nem primo nosso, e muito menos rico, né? É ferrado, tá fudido, tá na merda. Então vamos lá. Deixa o André Ramalho ir pra lá, depois eu quero ver as notícias na mídia aí, que ele vai ser mais um botando o Corinthians no pau, na justiça, pra receber. Porque é o que tá acontecendo. É no mínimo, né? É no mínimo burrice acertar com o Corinthians agora. Essa é a minha opinião. Cada um joga onde bem entender, né, gente? Bom, pronto, falei. Agora é o seguinte, hein? Se tratando do Felipe Coutinho, né, desde cedo agitando as redes sociais, os canais de televisão, eu demorei a gravar aqui, eu gravei o vídeo, né, um pedaço, gravei outro pedaço, eu fiquei esperando a expectativa, vai anunciar, não vai anunciar, aí a galera bota vídeo lá da mega loja de São Januário com um monte de caixa, com um monte de coisa, e caramba, é festa, é som, então vão apresentar o Coutinho hoje, vai anunciar o Coutinho hoje, aí, não é placa de publicidade pro jogo dessa quarta contra o Corinthians.
Aí sai a informação da Ari Nastari. Não, o Coutinho pode ser anunciado ainda nessa terça, só falta a troca de documentação. Engraçado que essa troca de documentação já está acontecendo tem 2 meses, né? Tem 2 meses que tá trocando documento do Aston Villa com o Vasco. Eu não sei que tanto documento que troca. Meu Deus! Aí fala assim, mas um jogador desse tamanho, um jogador desse tamanho, eu não sabia que ele tinha mais documento do que os outros, não. Eu não sabia, não. É claro, é lógico que é verdade, né? Qualquer pé de rato chega fácil, rapidinho, não tem trabalho. Jogador bom é isso, é chapéu, é trâmite, é burocracia, demora pra liberar, demora pra anunciar, demora pra assinar, demora pra chegar, demora pra jogar. Tudo demora, mas no Vasco, né, tá tudo demorando muito mais, então deixa o torcedor maluco, de cabelo em pé, comendo unha, deixa o torcedor ali muito ansioso. Aí vem com essa história de troca de documento, ok, a gente espera. Aí vem com essa história aí de fuso horário, ok, a gente espera também. Aí vem com a história aí, né, de jornalistas mentirosos, né? A maioria vagabundo. A maioria, não são todos, viu? Mas a maioria dos jornalistas aqui que estão falando de Vasco, falando do Coutinho, desculpa do palavrão, hoje eu vou falar mais um, hein? A maioria é filho da puta, tá? Desculpa eu falar, a maioria é ladrão, mentiroso esses jornalistas aí. Um ou outro que eu consigo acreditar, um ou outro, hein? Agora, virando a chavinha, ainda falando do Coutinho de jornalista, mas só para separar uma coisa da outra, o joio do trigo, pra gente não tomar um processo, tá? Vamos com calma. Mudando a chavinha agora, falando de um jornalista que parece que está com a informação, não sabemos também, é o André Hernan. Ele que trabalha no Grupo Globo, no Sport TV, enfim. André Hernan afirmou que o Coutinho, o Vasco, né, já registrou o Coutinho na CBF, num pré-registro. Eu não sou bobo nem nada, na mesma hora já dei um Google aqui no site da CBF, já entrei, não consta nada ainda, nada. Nem na pesquisa nominal, nem na pesquisa do Vasco. Não consta nada. Porém, todavia, entretanto, segundo o próprio André Hernan afirmou, houve essa situação do pré-registro dele. Aí tem que aguardar para a CBF fazer o upload no próprio site, ou seja, atualizar a página para constar no site. Mas até agora, nada consta. Aí veio outra notícia, agora há pouco aí a galera da ESPN colocou. Diretoria do Vasco está indecisa, se anuncia o Coutinho na terça ou se anuncia o Coutinho na quarta. E, gente, pasmem os senhores e as senhoras, hein? Ainda falaram assim, a ideia do Vasco era anunciar Coutinho às 11 da manhã, por conta da camisa 11 dele. Porra, o que tem a ver a porra do horário? Anuncia logo o cara, porra, vai anunciar 10, 11 horas da manhã, meio-dia. Grande merda. Já que é para anunciar 11, então anuncia no dia 11, então pronto. Já que a palhaçada é do 11, então anuncia o Coutinho no dia 11, né, na quinta-feira, faz igual o Shopee 11 do 11, né? Já 11 horas da manhã, no dia 11, né? E anuncia ele 11h11 da manhã, para ser bem exato, né? 11h11 da manhã e 11 segundos, dá a camisa 11 pro Coutinho no dia 11. Pronto. Aí fica nessa palhaçada, anuncia, não sei o quê. Inclusive, tô até arriscado tá falando aqui para vocês. Subir esse vídeo pro ar, né, e o Coutinho ser anunciado, e eu ficar igual um palhaço aqui falando coisa que já foi. É o que acontece, esses caras não dão notícia errada, dão notícia adiantada, dão notícia atrasada. O Vasco também que não se pronuncia, não, porra, fica nesse chove e não molha. Botafogo já anunciou lá o Thiago Almada, né, os boca de fronha do Corinthians estão loucos para levar todo mundo que o Vasco tava querendo contratar. Aí fica de palhaçada enrolando o negócio do Coutinho, só falta o Aston Villa rasgar o papel lá e falar pro Coutinho, volta pra Inglaterra. Aí eu quero ver. Tomara que não, né? Tomara que não. Então é o seguinte, estamos agora apenas pelo anúncio, né? Estamos pelo anúncio, ou seja, pela boa vontade aí do nosso Pedrinho, da diretoria do Aston Villa, né? Teremos que aguardar. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para falar do mercado da bola, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre penhora, algo muito sério, hein? Acompanhe essa arte na tela. É o seguinte, Justiça determina penhora de 10% das ações da Vasco SAF em poder do CRVG por dívida com consultoria. Vocês viram, né? Essa dívida, gente, só para ficar bem claro para quem tá por fora ou então se esqueceu, tá? Ela é com a Matrix Capital LTDA. Essa empresa foi contratada pela 777 e pelo senhor Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco, para fazer a consultoria nos trâmites legais ali pré-SAF, tá? Aí eles pagaram 8 parcelas, a turma do Josh, da 777, quando chegou em maio pararam de pagar, porque eles deixaram o poder do Vasco. Então hoje, né, o Vasco está inadimplente, tem que pagar. O dono da Matrix Capital LTDA é o CEO do Botafogo, tá? Não tem nada a ver com o Botafogo, mas o cara, por coincidência, é um dos sócios da Matrix Capital. O Vasco tem que pagar quase 16 milhões de reais, tá? São 15 milhões e 800 mil, mais ou menos, que estão sendo cobrados do Vasco na Justiça.
E a justiça agora autorizou a penhora de 10%, né, de venda, de bilheteria, de dinheiro que o Vasco recebeu. Ou seja, agora a cada R$10 que o Vasco cada R$100 que o Vasco receber, R$10 vai ficar travado na justiça para pagar a dívida. Olha aí, ó. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Eu só tenho uma coisa para falar. Parabéns pro senhor Jorge Salgado e pro Josh Wander. Meus parabéns para essa turma, essa cambada de pilantra aí, para não dizer outra coisa, tá, gente? Agora é o seguinte, eu vou encerrar meu vídeo, vou encerrar esse conteúdo e vou colocar para vocês aí. Se a gente não tomar nenhum direito autoral, vai ficar aí, senão vai acabar sumindo, vocês me perdoem, tá? Mas vou colocar para vocês aí um créditozinho. O gol do Adson contra o Internacional por outro ângulo. O vestiário, Verratti falando no vestiário, Pedrinho dando a camisa de 50 jogos pro Verratti, né? Todo aquele clima ali. Então eu vou colocar essa situação para vocês e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco! Como falei no partido passado, como falou Rafael, como estamos falando tudo, o pensamento da gente tem que ser ganhar o jogo o tempo todo. El estadio que sea, el rival que sea. Gente, hoy tem que jogar bola, concentrado, ligado los 90 minutos, los 6 minutos que dura el juego. Gente, hay que mudar la energía y el pensamiento de este club. Y hoy y nós somos los responsables. ¿Tá? Para cima, gente. Como lo venimos haciendo. Desde el juego São Paulo para cima. A gente não pode baixar. Hoje tem que ganhar o jogo. Vamos, caralho. Lutar muito, doar muito pelo jogo, jogar com a bola, que veio para pontuar, vai buscar a vitória o tempo todo. Vamos continuar crescendo, vamos continuar crescendo o nosso jogo, continuar crescendo na tabela. Tem coisas maiores, gente, vamos lutar pra caramba. Primeiro, parabéns para vocês, como o Verratti falou antes do jogo, vocês estão mudando o cenário. Vocês estão mudando o cenário. A mentalidade de vocês é essa, vencedora, porra. E a homenagem aqui pro Verratti, 50 jogos, eu acho que ele representa um pouquinho o que é essa essência, apesar de não ter nascido no Brasil, chegou, se identificou com o Vasco, é um líder, é um amigo de vocês, é um amigo do clube, é um amigo da torcida, é um profissional na essência da palavra. Eu acho que ele representa muito o que é o Vasco da Gama. É uma camisa de 50 jogos para ele. Parabéns pelo jogo. Muitas coisas para ressaltar hoje. Muitos jogadores hoje não tocou jogar, estavam suspensos, mas a gente vino com 10 meninos da base, que Daniel falou, já não são mais meninos da base, e fizemos um jogo para caralho, gente. Mas a gente não tem que conformar-se com isto. Eu falei também allá em São Januário, depois do jogo com Fortaleza, que este é o começo, gente. Não tem que conformar-se com isto. Temos que ir por mais. A gente está mudando a energia do clube. A gente está mudando tudo lo ruim que venía aconteciendo y lo estamos demostrando dentro del campo, que eso es lo más importante. Porque yo falo siempre que falar es fácil, mas con acciones hay que, haciendo las cosas como la gente da el ejemplo, y lo estamos haciendo. Gente, hoy se resaltó el grupo, faltaba Maicon, David, muchos jugadores, mas le tocó jugar a Lincoln, salió Robert por un golpe, hizo gol, gente, Adson hizo una gran partida, tudo. Entonces, de aquí para cima. Eso é o Vasco, gente. Não tem que baixar mais, como falamos depois de São Paulo, não tem que baixar mais. Para cima, sempre para cima, e vamos conseguir coisas muito importantes. Manter o pé no chão, humildade, a gente está trabalhando pra caralho. Acho que fecha um ciclo aí contra o Corinthians, a gente vai ter uma semana depois, é mais uma decisão. Vamos curtir pra caramba a vitória de hoje, porque foi difícil. E sempre a gente vai vir pra ganhar, sempre, sempre. A gente não negocia a forma que a gente vai jogar. Resultado a gente não controla, mas a forma de jogar é isso sempre. Parabéns de novo, parabéns a todo mundo que veio, parabéns meninos da base, aos mais experientes, ao staff, tá, a união do caralho aí, é isso pra mais sempre. Não vamos deixar nada atrapalhar e a humildade o tempo todo, humildade pra gente conseguir mais coisas aí, tá?